Oi, 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 vamos para mais uma live. E essa live eu vou trabalhar sobre o porquê buscamos homens indisponíveis. Então, vou trabalhar com vocês sobre o porquê nós buscamos, fazemos essa busca de estar com pessoas que estão indisponíveis, pessoas que não vão estar disponíveis para estar em relacionamento com nós. Então, por que eu escolhi esse tema? Primeiro de tudo, eu quero falar pra vocês o motivo que me veio esse tema, o desejo de falar aqui com vocês. Primeiro porque ontem foi Dia dos Namorados, então a gente percebe todo aquele movimento na rede social, todo aquele movimento das pessoas falando, né, que tá sentindo dores por não ter um relacionamento. E às vezes esse medo, essa escassez nos faz nos colocar em relações vazias, relações que não vão nos trazer nada de positivo. Então eu resolvi trazer esse tema do porquê fazemos essa busca e eu vou desconstruir com vocês. Quem tá aqui na live, tá me ouvindo bem? Como tá a conexão pra vocês? Quem tá aqui tá ok? Como tá o som, a minha fala, a imagem? Fazia um tempinho que eu já não fazia live aqui, ficamos 2 semanas sem live. E eu pretendo retornar pra estar com vocês aqui, trabalhando no autoconhecimento. Ok, o som tá ok, está ótimo. Perfeito. Então, pra gente começar, quero pedir pra vocês soltarem os coraçõezinhos, vão colocando os coraçõezinhos aqui. Encaminha essa live pra uma pessoa que precisa assistir, então coloca na setinha aqui, encaminha pra alguma amiga pra ela que precisa ver sobre isso, essa amiga que tá na sofrência, que tá buscando homens indisponíveis, que tá nessa busca aí, encaminha essa live pra ela. Sobe os coraçõezinhos aqui pra gente estar junto e trabalhar isso com nós, trabalhar esse pilar do autoconhecimento. E eu quero principalmente trazer pra vocês quais vão ser os 3 principais temas que eu vou trazer aqui pra vocês. Primeiro, a masculinidade dentro do âmbito dos homens. Então, eu quero trazer pra vocês o quanto a masculinidade está relacionada com essa indisponibilidade deles. Segundo, o quanto nós, mulheres, nos colocamos numa posição de manutenção da masculinidade do homem. E terceiro, o padrão da repetição. Então, a gente vai trabalhar esses 3 pilares aqui durante a live. Quem tá entrando aqui já vai soltando os coraçõezinhos, encaminha essa live pra uma amiga que precisa assistir, amiga que tá na sofrência, que tá aí, que acaba às vezes buscando homens indisponíveis. Pra gente trabalhar nessa segunda-feira esse tema tão denso, mas tão necessário, né? Principalmente porque ontem foi o Dia dos Namorados, uma data que as pessoas ficam na sofrência, não tenho ninguém, tô no sofrimento, e às vezes acaba entrando em relações vazias, em relações que não vão trazer nenhum ganho. Então é muito importante a gente trabalhar esse pilar, é muito importante a gente entrar em contato com toda essa questão, né? E pra começar, eu quero falar pra vocês sobre a masculinidade que gera essa indisponibilidade para os homens, né? Para não ter compromissos. Então, por que isso acontece? Primeiro de tudo, quando a gente pensa na masculinidade do homem, a gente precisa entender que essa construção, ela não é uma construção biológica, ela é uma construção social. Então, diferente da grande maioria das construções que nós temos, é uma construção social. Então, meio que existe uma performance aí que os homens precisam seguir, um padrão que eles precisam ter com eles. E o que a gente precisa entender? A gente precisa entender sobre isso pra gente não cair nessas relações indisponíveis. Então, quando a gente pensa nessa questão da masculinidade como uma construção social, como que eu quero trazer pra vocês aqui? Então, sabe aquela frase de que pra ser homem, ele precisa ser viril, ele precisa ser descompromissado, ele tem que ser infiel? É mais ou menos nesse sentido, né? Vocês sabem que quando eu tô sempre estudando aqui, fazendo os scripts da live, me vem muitas reflexões no sentido do âmbito pessoal, e eu vou linkando e vou pensando, e tudo vai fazendo muito sentido, né? E vocês sabem que quando eu comecei a me relacionar, quando eu comecei a ter meu relacionamento, eu lembro muito que hoje é meu esposo, né? Mas na época, quando a gente tava se conhecendo, teve um amigo dele em específico que se afastou dele totalmente, que falou pra ele, você começou a namorar, não quero mais sair com você. E realmente cortou ele desse movimento. E existe um movimento meio masculino sobre isso, né? No entanto, que existe as piadinhas, né? Você vai virar mulherzinha, você virou cupicha da sua namorada, você só vai onde ela quer tá. E aí gera pra eles uma indisponibilidade, eles não conseguem lidar com essas pressões. E muitas vezes eles vão no âmbito de realmente trair, de não ter um compromisso. E aí eles, muitas vezes, respondem ali, não estão disponíveis para aquela relação e acabam levando a relação no âmbito da indisponibilidade.
E isso aqui pra vocês, eu quero tentar trazer pra vocês irem refletindo, não pra gente poder, então tá bom, então eles são assim e a gente deve aceitar. Não. E eu quero fazer vocês refletirem pra vocês entenderem como isso é forte. Então, sabe aquela frase mesmo? Tá se comportando igual uma mulherzinha. Então você se relacionou, você agora vai ser cupicha da namorada, você vai fazer só o que ela quer, você só vai onde ela quer. Existe um padrão muito grande no âmbito masculino, né? Então, se vocês forem pensando aí, vocês vão pensar como esse padrão é um padrão realmente existente ali dentro, né? E eles seguem esse padrão, homem não chora, homem não expressa emoção. E tudo isso é muito forte, né? Então, é muito importante a gente trabalhar isso e entender. Isso é uma construção social. Então, ser homem é ser viril, é ser provedor, é ser quem vai ser infiel, é quem vai ter vários relacionamentos, é quem não vai baixar a cabeça pra namorada, não vai baixar a cabeça pra mulher. Então, eles crescem nessa composição da construção social. E aí, vocês sabem que eu vou pensando, eu vou linkando aqui na teoria, eu vou linkando com exemplos pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Domingo, quando eu acordei, eu vi um vídeo que eu fiquei, assim, perplexa na hora que eu vi o vídeo. O vídeo, ele falava mais ou menos assim, que uma mulher poderosa, uma mulher forte, uma mulher empoderada, ela não se relaciona, porque ela começa a se comportar igual homens. Então, olha como esse peso é um peso pesado. Então, ele começa a trazer pra nós aí que existe um padrão de ser homem e um padrão de ser mulher. Então, olha como isso vai entrando. E aí, se a gente ocupa um lugar de poder, a gente fica escasso, a gente não se relaciona, a gente não pode se relacionar. E aí, entra nesse movimento, no exemplo no vídeo, eu falava assim, se você é forte na internet, se você tem 1 milhão de seguidores, você não vai querer um cara que tem 1.000 seguidores, você vai querer um cara que tem 1,5 milhão. Isso não é verdade, isso só tá disseminando machismo. Isso tá disseminando essa questão de que a mulher não pode ter poder, de que a mulher não pode ser alguém que vai ter um poder ali, que vai ter um espaço na sociedade. Isso só esconde todo esse movimento do machismo, esse movimento que centraliza no não poder das mulheres. Então, por isso que é muito importante a gente desconstruir isso, a gente trabalhar. Quem tá entrando aqui na live, se tiver alguma dúvida, vai colocando nos comentários, vai soltando os coraçõezinhos aí, que os coraçõezinhos são muito importantes pra entrega da live, pra live chegar pra mais pessoas. Mas olha como isso é forte dentro de nós. Então, a gente naturalmente cresce e entra nesse contato então, se eu me tornar uma mulher forte, eu não vou me relacionar, eu vou estar me comportando como homens. Porque ser homem é ser agressivo, ser homem é ser viril, ser homem é ser infiel. E aí, se ele entra num modo de ser o contrário disso, ele é mulherzinha. Então, olha como é a construção da masculinidade, como isso é forte dentro do âmbito masculino. E o que é muito importante a gente entender pra nós, né? Que a maior parte dos homens, principalmente na sociedade sexista que nós temos, eles aprendem a amar a mulher e também ao que elas vão gerar como objeto de satisfação. Então, os homens, eles aprendem a nos amar pelo que nós ofertamos a ele. Então, um objeto de satisfação. Então, se eu tenho uma esposa, ela tem que me dar um lar limpo, ela tem que me dar uma comida. Então, pela sociedade sexista, é esse movimento que tem. Já nós aprendemos a amar esses homens, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, né? E aí, o que acontece? Implica essa relação onde ele precisa abrir mão. Então, ele entra num processo de não abertura da mão. Porque se ele abrir a mão, se ele abrir esse papel, ele vai se tornar mulher. Ele vai se tornar mulherzinha. E não é esse o contexto, né? Então, é por essa questão que muitas vezes a gente acaba entrando nesse movimento realmente da busca dos homens indisponíveis. Porque se ele gera essa satisfação, ele vai ser disponível. Então, para esse homem, ele precisa ser indisponível. E é toda essa questão da nossa sociedade sexista que entra nesse movimento da masculinidade. E assim a gente vai se formando, né? Eu já falei muito pra vocês aqui em outras lives, falei bastante já sobre o dispositivo amoroso, vocês lembram? Quem que fala principalmente sobre o dispositivo amoroso, né? A Valesca Zanello. E o que a Valesca Zanello ela traz? Então, ela é referência nesse assunto, ela traz muito na pedagogia do amor. Então, quando a gente pensa na questão da construção aí, desse link, né, da masculinidade, de como gera essa questão, quando a gente pensa na pedagogia do amor, nós mulheres somos ensinadas a ter relacionamentos, onde os homens aprendem a amar muitas coisas, mas nós aprendemos a amar os homens. Então, essa frase, ela é uma frase muito pesada. E é uma frase real. Então, quando a gente pensa no dispositivo amoroso, no dispositivo afetivo, a gente começa a pensar nesse movimento de que os homens, eles são
pro âmbito público, eles são para o âmbito de ter relacionamentos aí, de ter trabalho, de ganhar dinheiro. E nós vivenciamos nesse âmbito de ter relacionamento. Então, esse é um assunto que às vezes gera muito impacto aí, né? O quanto a gente cresce na pedagogia do amor mesmo. Então, os homens, eles prometem o amor, eles prometem para nós a fidelidade, a cumplicidade. E, de repente, depois que eles nos conquistam, eles somem. E isso é algo muito comum dentro da sociedade sexista, né? Quando a gente pensa nessa questão da construção aí do relacionamento, quando a gente pensa na questão da construção, eles entram nesse movimento de prometer, de estar ali num movimento da promessa realmente de ter um relacionamento, de afeto, de fidelidade. E aí, quando entra nessa questão da conquista, eles somem. Eu até coloquei uma enquete hoje nos stories perguntando se as mulheres já tinham encontrado essa dificuldade, né? De estarem num relacionamento onde o homem, ele promete ali a relação, ele promete o âmbito afetivo, e aí, de repente, quando acontece a conquista, eles desaparecem, eles somem. E isso é muito real mesmo, né? Até a maioria das pessoas colocaram que sim, que já passaram por essa situação. E quando a gente pensa no primeiro ponto que eu falei pra vocês que a gente trabalhar aqui na live, que é masculinidade, essa construção, então a gente entra ali e a gente entende como é a formação da masculinidade. E agora a gente vai entender sobre o quanto nós, mulheres, nos mantemos na manutenção dessa masculinidade, na manutenção deles. Então, quando a gente pensa na autoestima feminina, ela é colocada realmente no outro. Então, quando a gente pensa na autoestima da mulher, é uma autoestima embasada na relação do outro. Então, a mulher, ela se sente segura, ela se sente amada a partir do que o outro me proporciona. Então, olha como isso é pesado, né? Então, a gente vai nessa busca de realmente estar ali na busca do indisponível, tá buscando aquilo que não tá próximo. E eu vou falar bastante pra vocês quando a gente entrar no âmbito da repetição de histórias, que é onde vocês vão entender bastante sobre essa questão. Então, vem aquela sensação assim, eu gosto muito dessa reflexão porque eu acho que ela faz muito sentido, né? Então, de alguma forma, a gente pode ter tudo. A gente pode ter um âmbito profissional ok, a gente pode estar no meio de várias amizades, a gente tá se relacionando de maneira positiva, a gente tá crescendo, a gente conquistou um salário aí bom, mas se eu não tenho um relacionamento, eu sou ineficaz, eu sou insuficiente, eu tenho um defeito. Então, isso é algo muito pesado dentro do âmbito feminino, né? E a partir daí, a gente começa a desconstrução daquela autoestima. Então, eu posso até ser ok, eu posso até ser uma mulher que tem um cargo poderoso, mas se eu não tenho um relacionamento, eu tenho algum defeito, eu tenho alguma questão, eu tenho algo que eu preciso resolver. E aí o que acontece? É nesse movimento que a gente vai na busca de homens indisponíveis. Porque aí a gente começa a se relacionar com pessoas que estão indisponíveis. A gente começa a se relacionar com homens que estão indisponíveis. Porque aquela autoestima, ela foi afetada, ela tá destrutiva. Então vamos pensar assim, né? Se eu não tenho relacionamento, eu não tô em êxito. Se eu não tenho relacionamento, eu não tô numa sensação de poder. E se a gente for pensar, né, gente, vocês foram pensando e refletindo aqui comigo, vocês já perceberam que quando uma mulher entra num relacionamento, ela é parabenizada? Ela você conseguiu conquistar ele, que legal, você tá num relacionamento, parabéns. E muitas vezes, quando eles entram num relacionamento, eles entram naquela amargura, né? Você vai perder os amigos, o clube do bolinha não vai mais existir. Aí eles cortam, e geralmente os homens cortam mesmo, no sentido de eles não convidam mais os homens para poder participar das coisas, para participar das situações dos afetos. E as mulheres são colocadas em êxito ali no sentido de, que maravilha, você conquistou um relacionamento, você tá num relacionamento. E aí isso gera essa sensação. Então olha como tudo isso vai gerando e como isso vai construindo. Então aquele homem que ele tava disponível, ele passa a ficar indisponível, porque ele perdeu os amigos, ele perdeu as pessoas que ele estava próxima, e aí ele não consegue lidar com as indisponibilidades que ele encontra. E aí ele começa a avacalhar mesmo, no sentido de avacalhar na relação, no sentido de se distanciar da relação. E aí tudo isso vai acontecendo, tudo isso vai centralizando. Quem tá entrando aqui na live, vai soltando coraçõezinhos. Envia essa live pra uma amiga aí que tá na sofrência, que tem essa busca constante na repetição de histórias aí por homens indisponíveis, que daqui a pouco eu vou falar sobre a repetição de histórias. Então, a pausa aqui pra beber uma água, né, pra gente voltar no assunto. Então, a autoestima feminina, ela é criada na base do que o outro tá pensando sobre mim, na base do que o outro tá falando e refletindo sobre mim. Por isso que nós temos muito medo do julgamento. E a gente tem uma necessidade da aprovação, né? A necessidade de ser aprovada. E aí a gente mantém essa manutenção.
Então, custe o que custar aí, de alguma forma, eu preciso ter um relacionamento. Então, quando a gente pensa naquele movimento do dispositivo amoroso, da Valesca Zanello, que eu citei aqui pra vocês, ele traz muito que nós somos pautados na pedagogia do amor. E aí, o que acontece? Não importa como é aquele homem, não importa como é aquela relação, o que importa é que eu estou num relacionamento. E a mulher, ela entra no âmbito de salvar a relação. Então, ela coloca-se no âmbito de que ela vai salvar aquele homem, ela vai salvar aquela relação, ela vai salvar aquele movimento. E aí a gente vai tendo essa disponibilidade para as relações afetivas, porque desde sempre nós somos ensinadas a cuidar dos outros, nós somos colocadas mesmo nesse lugar de cuidadora. E é muito importante a gente pensar como isso é pesado dentro de nós. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Quando a gente pensa na questão das mulheres solteiras, foi como eu falei pra vocês. Elas são vistas como quem tá com defeito, tá lá num âmbito distante. Quando a gente pensa também no termo que foi criado pela Valesca Zanello, da prateleira do amor. Então, como que é essa prateleira do amor? É onde as mulheres são colocadas numa prateleira mesmo. Então, 1, 2, 3, 4 ali. As que estão à frente são as que estão estereotipadas. São as magras, louras, brancas. E aí, se você tem alguma questão ali, tem um cabelo diferente, o cabelo é escuro, cabelo ondulado, você vai se distanciando da frente, você vai colocando atrás. E aí o homem vem e escolhe. Então, eu quero essa, eu sou assumida. E aí gera essa satisfação por ser assumida. E gera essa questão de ser escolhida, que é aí onde a gente entra também muito no âmbito da rivalidade feminina. Então é muito importante a gente entender, então com ela ele assumiu um relacionamento, comigo ele não quis um relacionamento. E aí vai gerando essa questão da prateleira aí, que eu fui insuficiente, que eu faltei nesse relacionamento por não ter sido escolhida. E aí entra nesse movimento de ser escolhida, de ser colocada ali na relação. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente entra nessa questão de que a partir do momento que eu me relaciono, a partir do momento que eu tenho um homem, a minha vida muda magicamente. Então, nós somos colocadas nesse lugar realmente de que o homem ele vai nos salvar. A gente foi assumida, a gente foi escolhida. E isso gera um ganho, gera um benefício aí. Então, é muito importante a gente pensar. Por quê? O que acontece? Com essa questão da noção de eu ser, na pedagogia do amor, de ser escolhida, eu passo a escolher qualquer um. E aí, muitas vezes, eu escolho um homem que tá indisponível. Como que esse homem tá indisponível? Esse homem tá indisponível quando ele já tem um relacionamento, quando ele não quer ter um relacionamento, mas ele se satisfaz a partir do que eu proporciono a ele, quando, de alguma forma, ele me promete as coisas, mas ele não cumpre, ele é infiel, ele não está na relação, ele não tá construindo comigo um relacionamento. E aí eu fico nessa relação porque eu fico no sentido de que em algum momento ele vai mudar, em algum momento eu vou conseguir salvar esse homem, eu vou conseguir reestruturar esse homem. Então é muito importante a gente pensar o quanto nós estamos na manutenção de realmente colocar esses homens como homens indisponíveis. E o que eu vou falar pra vocês agora? Sobre a repetição de histórias. Até hoje, eu tava com uma paciente na sessão, eu tava falando sobre ela, sobre a repetição de histórias. Porque muitas vezes, quando a gente pensa na questão da repetição de histórias, nós imaginamos bem de maneira grosseira que é o repetir uma história realmente. Então meu pai e minha mãe, por exemplo, eles se divorciaram, se eu me divorciar, eu tô repetindo essa história. Também, mas é muito importante a gente entender a fundo sobre a repetição de história. Porque quando a gente fala da repetição de histórias, o que isso vem nos trazer? O que isso vem nos conectar? Isso é algo de maneira inconsciente que nos repete de alguma forma. Então vamos pensar aqui. Nós somos feitos de muitas gerações. Então você é feito de muitas gerações. Então quais foram as gerações que estiveram aí? Então dá uma refletida nas mulheres da sua família. Pensa um pouco sobre esses padrões. Pensa um pouco sobre as mulheres da sua família, pensa um pouco sobre essas mulheres que estão aí, como foram o relacionamento dessas mulheres, como elas se relacionaram. Porque se fala muito sobre que algumas coisas que não são nem passadas de maneira consciente na fala, são passadas de maneira inconsciente, onde é o silenciamento. Então, como eram essas mulheres, como que elas se comportavam, como eram os relacionamentos delas,
como que eram as falas delas. É muito importante a gente pensar, porque muitas das mulheres das nossas gerações nos constrói hoje. Então eu sou baseada das mulheres da minha família, eu sou baseada das construções familiares que eu tenho. Então é muito importante a gente pensar sobre isso e refletir sobre esse assunto. Então é muito importante a gente entrar nessa reflexão, né? Quando a gente pensa na questão da repetição de histórias, eu sempre gosto de usar pra vocês como exemplo, que é como se fosse um GPS. Então pensa comigo. Os nossos pais, eles nos ensinam caminhos ali diariamente. Então, os nossos pais nos colocam na rota do GPS e a gente vai seguindo ali. Então, eu aprendi a me relacionar assim, minha mãe falava essa noção de relacionamento, que eu deveria buscar um homem assim. E aí, algumas coisas eu visualizo de maneira inconsciente mesmo, que são as ações ali que eu tô observando, visualizando, vou guardando ali na minha memória e assim eu vou fazendo. Outras coisas são conscientes, no sentido da consciência, de ter realmente a visualização, a fala, e assim vai seguindo, né? Então é muito importante a gente pensar sobre isso, porque tudo isso vai nos mantendo e vai nos nutrindo aí na nossa autoestima. Então, quando a gente pensa na repetição de histórias, que é a grande questão aí, a grande tacada aí, a gente precisa pensar o quanto isso tá forte dentro de nós. Por quê? Muitas vezes esse repetir histórias é o que nos mantém na dependência emocional, é o que nos mantém em não tomar decisões e não ter coragem de fazer diferente. Então, quando a gente pensa nos homens indisponíveis, que foi tudo que eu falei pra vocês, da masculinidade, como ela é construída, depois como vem a manutenção, o como isso afeta aí na questão da nossa autoestima, que aí nos mantém na manutenção dos homens, e agora a gente pensa na repetição de histórias. A liberdade nos assusta. Então, quando a gente pensa em ter uma liberdade, a gente entra no âmbito de ser algo que a gente não vivencia, de ser algo que a gente não sabe. Então, a gente tem medo do novo, a gente tem medo da liberdade. E é muito pensar também que a dependência emocional é um lugar de conhecimento. Então, se eu estou no âmbito da dependência emocional, eu conheço aquilo. Eu sei o que eu tô vivenciando. Eu sei o que tá acontecendo. É um âmbito que eu já conheço. É um âmbito que eu já tenho contato. E aí eu fico me nutrindo da dependência de me ofuscar atrás do outro. Tem uma escritora que eu ouvi essa reflexão e eu levei muito ela, assim, até para minhas sessões, já trabalhei com alguns pacientes sobre ela. E eu achei ela muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Essa escritora morava numa casa pequena e aí ela muda para uma casa maior, onde ela tem mais cômodos para poder limpar, ela tem que fazer comida. E aí ela se pega excessivamente nos cuidados da casa, nos cuidados afetivos ali do lar. Ela é casada, tem 2 filhos. E aí, de repente, ela percebe que ela já não tá mais mandando textos pra editora. E aí ela percebe que ela já não tá mais entrando em contato ali com a editora, onde ela não tá mais escrevendo textos, ela já não tá mais corrigindo textos, ela já não tá mais tendo que lidar com os conflitos da editora. E ela percebe que aquilo gera um ganho. Ao mesmo tempo que isso nos assusta, no sentido de, poxa, mas você trocou sua vida de escritora pra poder estar limpando a casa, pra poder estar fazendo comida pros seus filhos e marido, pra você estar ali tendo... Mas gera um ganho. Por que gera um ganho nisso? Porque você fica no movimento da dependência, onde eu não preciso trabalhar a minha ansiedade, eu não preciso trabalhar o meu medo pra ter que lidar com o novo, pra ter que lidar com a escritora, pra ter que lidar com os conflitos que aquilo vai me gerar. Eu fico nesse movimento de ficar ali mesmo, limpando a casa, cuidando da minha família. E aí isso gera um ganho de alguma forma. Então, ficar nesse lugar de dependência é referência, é repetição de história. Então, quando a gente decide dar um passo novo, quando a gente decide vivenciar algo novo, gera medo, gera angústia. E aí é algo que a gente não tem histórias para poder repetir. Porque a gente é novo, é uma rota nova. É um GPS novo ali. Então, olha como isso entra dentro de nós, né? Então, isso acaba gerando todo ali um sofrimento, todo ali um movimento de eu ter que criar um novo caminho pra me poder seguir. Por isso que eu falo pra vocês, é muito dolorido quando a gente toma decisões. É muito dolorido quando a gente dá passo, quando a gente larga relacionamento, quando a gente escolhe nos amar, escolhe nos colocar em primeiro lugar. Porque gera dor, gera sofrimento. Mas, ainda assim, é um ato de coragem. Porque você escolheu você. Você escolheu olhar pra você.
Então, quando a gente pensa nessa questão da rivalização mesmo, no sentido de que, ele não me quis, mas ele quis ela, isso vai nutrindo aí nossa rivalização feminina, né? Onde a gente entra num movimento realmente de odiar as mulheres, de visualizar as mulheres como concorrentes. E aí a gente entra naquele movimento de odiá-las, no sentido de que ela estragou meu relacionamento, ele não me quis por causa dela, o que ela tem mais do que eu. E aí a gente entra nesse movimento. E nós, mulheres, nos preocupamos muito com o que os outros irão pensar de nós. Então, o nosso movimento básico é o que o outro tá pensando de mim. E a gente não se preocupa com a nossa felicidade. Olha como esse pensamento é ambivalente. A gente foca muito no outro, a gente foca muito no que o outro tá pensando de nós, e a gente não pensa na nossa própria felicidade. Então, eu te convido a você fazer uma reflexão hoje. Você é feliz hoje? Como que é a sua noção de felicidade? Felicidade plena não existe, mas você vivencia dias felizes? Como é isso pra você? Então é um movimento que você precisa pensar, sabe? Como foram as suas relações desde a infância? Então como foi os seus relacionamentos desde a infância? Como foi essas relações? Como foi os homens com quem você se relacionou? Qual foi o lugar que você ocupou nesse âmbito? Então, são pontos que você precisa refletir, você precisa pensar como que foi ensinado pra você sobre o que é felicidade. Quem te ensinou sobre felicidade? Muitas vezes a gente não tem referência, muitas vezes a gente não tem ideia do que são isso, a gente não tem ideia do que é um relacionamento, a gente não tem ideia de como construir uma autoestima, a gente não tem ideia disso. Mas é muito importante a gente construir, é muito importante a gente entrar. E muitas vezes a gente aprende de maneira disfuncional do que é o amor, né? O mito do amor romântico. Tem um comentário aqui falando que momento de alegria sim, mas felicidade ainda não. Olha como o seu relato é pesado. Porque nós nascemos para ter momentos felizes, a gente precisa ser feliz. E o que falta para você ser feliz? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade em momentos. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar tal lugar no meu trabalho. E aí eu alcanço tal lugar e eu não tô feliz. Porque isso está muito relacionado com a forma de como a gente se visualiza. Então, como você se visualiza? A gente tem que ser feliz hoje, gente. A gente tem que viver a nossa vida hoje. Hoje eu tava falando muito com uma paciente sobre isso, né? Porque ela tá no impasse de tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. E aí, quando a gente pensa no tomar ou não tomar uma decisão, a gente se visualiza do quanto a gente se impede de ser feliz mesmo, de vivenciar o bom nesse momento, né? De vivenciar aquilo, de entrar em contato com o que é bom pra nós de alguma forma. E vocês sabem que hoje eu abri um grupo de desafio, né? E nesse grupo de desafio eu vou trabalhar muito essa questão da autoestima, trabalhar muito essa questão da autoconfiança, trabalhar muito essa questão, principalmente do medo que nós temos do julgamento, né? E esse grupo vai ser muito importante, porque a gente vai trabalhar muito essa questão, principalmente da autoestima, no sentido de sermos a nossa melhor versão. E são exercícios diários, é um grupo exclusivo, onde vocês vão ter acesso a mim, onde vocês vão estar comigo ali, eu vou estar respondendo dúvidas, vou estar junto com o grupo, acompanhando o crescimento de cada um. E depois, quem tiver interesse, me manda um direct pra me mandar o link pra vocês. Dá pra poder fazer tanto por Pix como por cartão de crédito. Mas o intuito da live não é nem sobre isso, né? Mas quando a gente pensa nessa questão da felicidade, eu acho que entra muito nesse âmbito do quanto nós precisamos trabalhar aí com a nossa autoestima. E eu nem abri isso nos stories ainda, eu só abri lá no Close Friends para as pessoas que estão lá. Mas depois eu vou abrir nos stories certinho sobre o grupo de desafio. Mas é muito importante a gente pensar, né? Tem um comentário aqui, a felicidade tem que estar no caminho. Com certeza. A gente precisa ser feliz. Porque Freud fala muito sobre o luto e melancolia, né? Que entra nessa questão do quanto a tristeza e o estar melancólico entra no âmbito da frustração, do quanto a gente se sente frustrado. E então, quando a gente dá uma série de encontros onde a gente esbarra ali com a pedra,
a gente entra nesse processo da frustração. E aí nos gera tristeza. Então, o que você precisa fazer para tirar essa pedra do seu caminho? O que você precisa fazer para poder realmente crescer, evoluir? Você precisa tirar essa pedra do seu caminho. Você precisa entender sobre isso. Então, você precisa entender que a sua noção de autoestima tá em você, não tá no outro. Porque quando você busca no outro a autoestima, você se distancia de você. Então, é muito importante a gente entender sobre isso. É muito importante a gente trabalhar esse pilar, despertar de fato. Eu sempre uso muito a palavra despertar, né? Porque é o nosso despertar, é o nosso ganho aí, né? E vocês sabiam que a dependência emocional, ela tá muito ligada com o ganho narcísico também, né? Porque pensa comigo. Se eu me manter nesse lugar alienada de que o outro, ele vai me salvar, de que o outro, ele tem o papel de estar ali comigo, me zelando, me cuidando, ele sendo a narrativa da minha vida, eu tô num ganho narcísico, porque ele me salvou, ele tá me direcionando, ele tá seguindo o meu caminho, ele tá falando o que eu tenho que fazer. Eu não preciso ter energia pra poder vivenciar o novo. Lembra que eu falei pra vocês da escritora? Então, eu não preciso ter energia pra poder vivenciar minhas escolhas. O outro escolhe por mim. Isso é um ganho narcísico. E o quanto isso é forte dentro de nós. Então, nós somos ensinadas a ser dependentes e a dependência emocional gera um ganho. Engane-se quem pensa que a dependência emocional só gera sofrimento. Gera um ganho. Porque pensa comigo. Se eu posso jogar a responsabilidade pro outro, se o outro é quem vai tomar aí a rédea da minha vida, é mais fácil, é mais cômodo, porque aí ele direciona, ele fala o que eu tenho que fazer, ele escolhe os caminhos que eu tenho que seguir, e tudo isso gera um comodismo de alguma forma. Mas a vida é isso? Você tá feliz nessa situação? Porque gera um comodismo, mas isso não significa que gera uma felicidade. Gera uma sensação de ok, tá tudo bem ali. Me gera uma angústia, mas o outro tá suprindo aquilo. Tá, mas é isso que você tá buscando pra sua vida? Então, quando a gente pensa na questão dos homens indisponíveis, a grande tacada tá em vocês entenderem que não é um homem que precisa te fazer feliz, é você. Que não é um homem que tem que estar ali pra poder suprir a sua felicidade. Não é essa história de 1 mais 1 que vira 2. Não, você precisa estar completa e o outro ele vai ali para poder te transbordar, nunca para te completar. O outro precisa te transbordar. Porque se for para te completar, você vai entrar no ciclo da dependência emocional e aí tudo vira comodismo. Então é muito importante a gente entender sobre isso, é muito importante a gente trabalhar esse despertar. É você entender que a dependência emocional gera um ganho e é por isso que a gente fica nesse lugar. Mas o que a gente tem que trabalhar é a nossa noção de despertar, de libertação, liberdade. Lembra que eu falei pra vocês que a liberdade, ela gera um sofrimento, ela gera uma angústia? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se lembrar do quanto a liberdade, ela é importante e ela é necessária. Então, para você desenvolver a sua autonomia hoje, você precisa ter coragem. E muita coragem. A coragem de construir a sua própria narrativa de vida. Então, quando a gente pensa nessa questão do quanto você é responsável pela construção da sua narrativa de vida. Se gera uma dor ou gera um benefício? Eu tenho certeza que quando a gente ouve essa frase, gera uma dor, né? Vocês sabem que quando a gente pensa em autorresponsabilidade, a maioria dos meus pacientes, quando eu entro em contato com isso, eles geram, assim, um impacto, né? Porque então você tá me dizendo que eu vou ter que pegar a minha vida aqui e eu vou ter que me responsabilizar por ela? Sim, é você que vai se responsabilizar. Porque é mais fácil a gente ficar nesse lugar de que, ai, meu Deus, coitadinho de você, coitadinha de você, você só atrai homens indisponíveis, você só fica nesse lugar de escolha negativa. Ai, mas olha que pena, você tá nesse movimento, que tristeza. Não é isso. Eu quero falar pra vocês que vocês são os principais responsáveis por sair disso. Vocês são as principais responsáveis por abrir isso na vida de vocês. Tem um comentário aqui, né? Infelizmente, muitas mulheres se acomodam na relação. Sim, muitas mulheres se acomodam na relação. Por quê? Gera um ganho se acomodar naquele relacionamento. Porque foi como eu falei pra vocês, quando a gente pensa na dependência emocional, engana-se quem pense que a dependência emocional só gera dor e sofrimento, ela gera comodismo. Então, eu não ter que viver o luto daquela futura relação que já acabou,
É comodismo. Eu não ter que lidar com as minhas dores. Tá ruim, mas eu tenho um relacionamento. Quando a gente pensa na questão do dispositivo afetivo, da Valesca Zanella, a gente pensa sobre essa questão da necessidade que nós temos em ser assumidas. E é por isso que a gente entra no movimento de homens indisponíveis. Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente precisa sair da prateleira do amor. A gente precisa sair desse lugar. Sair desse lugar e construir a nossa autoestima. Então, quando a gente pensa na prateleira do amor, a gente precisa sair. Construir aí a nossa autoestima, construir nosso poder de escolha, de ser quem vamos escolher essas pessoas, de ser quem vamos escolher aí a se relacionar. E a gente precisa abrir mão dos benefícios. Porque muitas vezes engana-se a gente pensar que somente gera dor, que não gera um ganho. Porque o conto de fadas não gera aí um ganho de alguma forma, né? O mito do amor romântico. Vocês sabem que eu quero falar bastante pra vocês ainda. Eu quero trazer mais conteúdo sobre o mito do amor romântico. Até já falei pra vocês que eu vou trazer essa semana uma reflexão sobre a Cinderela. Mas é sobre a gente entender o quanto esses contos de fadas aí nos favoreceram e foram métricas de relacionamento durante grande parte da nossa vida, né? E são até hoje. Quando a gente pensa na Cinderela, principalmente, onde o príncipe salvou, né? Pegou o sapatinho dela lá, escolheu a mais bonita da festa e salvou ela daquele movimento, salvou ela daquela vida terrível que ela tinha. Aonde a Cinderela tinha total responsabilidade de se responsabilizar pelo que estava acontecendo na vida dela e ela ser quem ia tomar aquela decisão. Então, que nós não sejamos como a Cinderela, mas que nós sejamos a protagonista da nossa vida e que tenhamos coragem de se responsabilizar pelas dores que nós temos. Mas eu falo uma frase sempre, que tenhamos a coragem porque é a dor e delícia de sermos quem somos. Gera dor, mas é uma delícia ser quem somos. É uma delícia entrar em contato com a nossa criação da nossa autoestima, a gente ter que lidar com esse ganho. E é isso, gente, que eu preparei pra vocês aqui na live hoje. Falei um pouco sobre essa questão dos homens indisponíveis, sobre o quanto nós estamos na manutenção desses homens e sobre a repetição de história e o quanto a gente precisa sair desse lugar e termos coragem de bancar quem somos. Coragem de sermos nós, de sermos essa mulher, de colocar pra fora aí quem somos e o que estamos construindo. E eu vou tentar voltar pras lives toda semana. Eu acredito que a gente vai ficar de segunda-feira 9h20 durante esse tempo. Mas eu preparei isso pra vocês. Compartilhem, a live vai ficar salva aqui no Instagram e salva lá no YouTube. Depois que eu salvar ela, compartilhe com quem não conseguiu assistir. Quem não conseguiu assistir, que chegou agora aqui no final, assista ela. Foi uma live que eu fiz com muito amor, com muita dedicação mesmo. Preparei todos os scripts aqui pra vocês, trouxe pra vocês sobre a masculinidade, trouxe pra vocês sobre a questão do quanto nós estamos nessa manutenção e trouxe pra vocês sobre o quanto a repetição de histórias nos conecta aí pra gente tá repetindo histórias, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa na repetição de história, a gente pensa que a gente vai repetir a história de maneira grosseira. Mas às vezes a gente repete ações, comportamentos, como nos sentimos. Então, se eu vi minha mãe ali de alguma forma sendo dependente do meu pai, eu vou repetir aquela sensação que eu visualizava que ela sentia. Não necessariamente que eu vá repetir a ação, mas eu vou me repetir naquela situação. E é isso. Boa noite pra vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Tava sentindo falta de estar aqui na live, sentindo falta de ter essas trocas com vocês. É maravilhoso pra mim estar aqui. Eu me sinto muito bem quando eu trago pra vocês. E é isso. E depois eu vou divulgar nos stories sobre o grupo de desafio. Fazem parte, que também preparei com muito amor, com muito autoconhecimento pra ser o estopim aí pra vocês trabalharem aí a autoestima, trabalhar a autoconfiança e vai ter muitos bônus, né? E um dos bônus são um e-book sobre a necessidade de aprovação e uma aula ao vivo, onde eu vou estar falando sobre esse tema e vou estar desconstruindo aí a importância de falarmos não, falar sobre as feridas da infância e falamos principalmente sobre a questão da gente comemorar nossas vitórias. Então, esse grupo de desafio vai estar incrível, é meu terceiro grupo de desafio, e vai estar trabalhando muito essas questões e tá com um bônus
incríveis. Inclusive, eu nunca fiz ainda aula ao vivo com os alunos. E eu tô animada pra poder ter esse primeiro encontro aí com os alunos que vão estar entrando no grupo de desafio. Já teve algumas pessoas que já estão participando. E as vagas são limitadas, então quem tiver intenção, já manda aí um oi no WhatsApp, que eu explico certinho como funciona. E é isso, gente. Muito feliz de estar com vocês, muito feliz de ter essas trocas. Um beijo pra vocês, ótima semana e a gente se vê semana que vem.